Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Vamos mais uma vez buscando, neste sábado, mais um estudo das parábolas dos ensinos de Jesus para compreendermos melhor tudo aquilo que ele veio nos trazer para nortear os nossos passos, nos levar a uma caminhada com os desafios, evidentemente, porque pedimos desafios, não queremos estar aqui em férias, mas sim em progresso, né? Em crescimento íntimo, e para isso nós precisamos dos desafios, das situações que nos colocam ali a mente, o coração em trabalho, que é justamente o desenvolvimento das nossas potencialidades, o desenvolvimento dos nossos sentimentos nobres, que, embora ainda provavelmente estão longe de ser nobres, mas este é o caminho, essa é a empreitada, esse deve ser o nosso farol, deve ser o nosso roteiro. Para tal, então, buscamos os esclarecimentos, que os esclarecimentos nos infundem confiança, nos infundem uma certeza de que vale a pena, uma certeza de que tudo tem um sentido nas nossas vidas. E esse sentido vai se aclarando na medida em que nos aproximamos de Jesus, porque Ele está próximo. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração, para que Ele possa fazer parte dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos planos, que tudo possa ter Ele ali como aquele guardião, aquele mestre que nos infunde tanta confiança. Mas para isso, precisamos criar um clima de afinidade. E não há afinidade com quem não conhecemos. Quando nos sentimos afim de alguém? Quando passamos a conhecer, as ideias vão se casando e nos sentimos muito bem junto daquela determinada pessoa, muitas vezes do grupo familiar, muitas vezes do grupo de trabalho, outras vezes alguém ali com quem encontramos casualmente, mas que existe aquela afinidade de ideias, de propósitos. E para que isso aconteça, com Jesus, nós temos que conhecê-lo. Então, buscando num livro que já comentamos, que é do Haroldo Dutra Dias, que ele comenta o Evangelho de João, né? João o Evangelista, interpretado e comentado, vamos pegar o capítulo 10, em que ele vai falar sobre o joio e o trigo, que é uma das parábolas. Jesus repetiu muito esse ensinamento da separação do joio e do trigo, que é justamente o que caracteriza os nossos tempos de transição. Mas vamos ver o que Haroldo nos traz. João Evangelista, o último apóstolo encarnado, ao deitar seu olhar para o passado e para o desdobramento do cristianismo, com a mensagem de Jesus, chega à conclusão de que o aproveitamento tinha sido muito pequeno. Nós sabemos que João viveu muito, diferentemente dos outros, que foram todos sacrificados, né, pela missão, pela causa, né, pela causa que seria a causa do Cristo. Todos morreram de forma violenta, né, dando ali os seus testemunhos, belíssimos testemunhos, mas João foi o único que viveu e desencarnou, viveu mais tempo e desencarnou idoso, né? E ele teve esse olhar para tudo aquilo que Jesus havia ensinado e tentando perceber o que ele e os seus companheiros de luta tinham conseguido disseminar, colaborar com o Cristo na sedimentação daqueles ensinos todos que Jesus deixou. Porque coube a eles essa tarefa, como cabe para todos sempre, a cada um que se fizer o discípulo do Cristo, que é o que queira Deus estejamos buscando, né? Então,
Ele olhou, como diz aqui Haroldo, e chegou à conclusão de que o aproveitamento tinha sido muito pequeno. O próprio Cristo havia dito, ao narrar a parábola do joio e do trigo, que enfrentaria obstáculos na recepção do seu evangelho. Jesus conta que um senhor semeou o trigo, mas veio o inimigo e semeou o joio. E a ordem do Senhor foi: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Já vimos várias vezes essa parábola, né? Chega lá o trabalhador e fala: Senhor, Senhor, né? Colocamos ali boas sementes e tem o joio crescendo. Junto, deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, quer dizer, até o corte. Era natural que a resistência ao Evangelho, a deturpação do Evangelho, ao não acolhimento da mensagem cristã, convivesse com o testemunho, com a vivência e a aceitação do Evangelho. Trigo e joio deveriam crescer juntos ao longo dos séculos da evolução humana. Veríamos nos séculos, veríamos nos séculos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem uma parada. 17, 18, 18, 20. Trigo e joio convivendo. Corrigindo. Veríamos nos séculos de 1 a 20, né, nessa sequência desses 20 séculos, estamos vivendo o 21, né? Trigo e joio convivendo, dando-nos inúmeras vezes a impressão de que o mal é imbatível, que o mal exerce hegemonia sobre o bem e que o joio vai tomar conta da plantação inteira. É o que muitas vezes aqueles que focam muito para o mal chegam a essa conclusão. Infelizmente, nós temos pessoas até que vivem na doutrina espírita, mas estão descrentes dessa separação do joio do trigo, porque tem o olhar muito voltado para o mal. E o mal está gritante, não resta dúvida, né? Porque nós sabemos que toda mudança opera muitas lutas, nós sabemos que Deus encaminhou muitos espíritos altamente perversos e revoltados para terem a sua chance. E por quê? Porque são da humanidade da Terra como todos nós. Pertencem ao rebanho de Jesus, que Jesus recebeu em suas mãos. Então é natural que todos e todos tenham a oportunidade, muitas delas figurando-se como última oportunidade, de manter-se firme para continuar na Terra. Então é natural, e ele alertou, ele sabia que assim seria, tanto que ele alertou nos seus sermões proféticos que pai e filhos se voltariam contra pais se voltariam contra filhos. Então tudo isso foi anunciado, né? Foi anunciado, porque assim já estava previsto. Mas voltando à ideia de Haroldo, então, nesses séculos todos, trigo e joio convivendo, dando-nos inúmeras vezes a impressão de que o mal é imbatível, que o mal exerce hegemonia sobre o bem e que o joio vai tomar conta da plantação inteira. A ordem é expressa, que ambos cresçam juntos, uma vez que o aperfeiçoamento se faz com o exercício do livre-arbítrio, o que significa que não pode haver imposição ditatorial do Evangelho. Né? Que todos cresçam juntos, que todos exerçam o seu livre-arbítrio, porque é através do livre-arbítrio que todos, os que acertam ou buscam acertar, os que erram até deliberadamente, mas chegará o momento em que
sofrerão o choque do retorno, e esse choque do retorno chega um momento em que desperta. O Evangelho não pode ser imposto às consciências, privando as pessoas de sua liberdade de escolha. Adotar o Evangelho representa acolher Jesus como apacentador, norteador, não como um símbolo religioso, aquele que prioriza a forma exteriorizada sem profundidade. Acolher Jesus refere-se à essência, à vivência. Deve ser resultado do livre-arbítrio da consciência espiritual. A opção por acolher Jesus como modelo e guia deve ser individual, pessoal. Deve partir do querer, da necessidade do indivíduo, jamais porque foi imposto por Deus ou pelo próprio Cristo. Por essa razão que trigo e joio crescem simultaneamente na mesma seara. No entanto, não podemos esquecer algo importantíssimo concernente à evolução mostrada pela natureza. Toda planta, toda cultura tem um momento da sementeira, do desabrochar, da florescência e da frutificação. Qualquer planta, qualquer cultivo atinge o dia da colheita. Comparando-se a evolução demonstrada pela natureza ao ensinamento de Jesus, trazido pela parábola do joio e do trigo, examinemos a advertência do Mestre. Não se preocupem com as deturpações do cristianismo, com os desvios da humanidade ao longo dos séculos. Eu encarnei na Terra para trazer a mensagem cósmica da lei moral, a mensagem imperecível do Evangelho. Mas esta mensagem não será acolhida prontamente, pois muitos séculos serão necessários, de modo que as ciências espirituais optem voluntariamente por aceitar essa mensagem. Contudo, chegará o dia da colheita, e colheita significa transição planetária. Então, não há como nós, desiludidos, entendermos que a transição tão desejada por Jesus, porque ele fala para os primeiros cristãos, aquele grupo de cristãos que foram os primeiros ali no circo de Roma, que foram condenados a serem numa festa romana com toda aquela arena do circo, Máximos, lotada, porque eram festividades que atraíam pessoas de todos os cantos, que gostavam muito dessas festividades, e ainda muitos deles embrutecidos, não todos, mas muitos ainda embrutecidos, como Zá, ainda no mais alto grau, se deleitavam com o sangue, se deleitavam com os espetáculos cruentos. E então, como prato do dia, culminando naquelas festividades, vinha ali, entra naquele circo o grupo dos primeiros cristãos sacrificados, que dão uma lição que chocou todos aqueles que ali estavam, porque eles estavam para divertir-se, dentro daquela condição ainda de inferioridade, divertir-se com a crueldade. Mas a honradez, a dignidade daqueles cristãos, adentrando o circo, cantando hinos de louvor a Jesus, porque Maria, ela chega ali no ouvido daqueles que estavam esperando adentrar esse circo. Ela chega no ouvido de uma jovem e fala: canta, filha, canta.
colheita. E aí começou um cântico, e eles adentraram louvando a Jesus, cantando de cabeça erguida, enfrentando aquelas feras famintas, porque eles deixavam os leões famintos para que pudessem produzir o espetáculo que esperavam, né? Então, estamos dizendo isso porque Jesus disse, né, que haveria muitas lutas e que seriam necessários séculos para que houvesse a transformação. E essa transformação, que é justamente esse período do Consolador prometido, em que tudo está vindo à tona, o nosso lado sombra está vindo mais à tona, porque é preciso que venha, é preciso que tudo venha à consciência, a nível de consciência, para que nós nos conheçamos. Se nós deixarmos sempre tudo indefinidamente lá no porão, e vestimos as máscaras, usamos as máscaras necessárias para a nossa vida, socialmente falando, educada, né? Mas é preciso que venha este lado, porque o que vem lá do porão vai nos chocar, mas não há como nós trabalharmos o que ainda nós somos sem esse choque com coisas que nos surpreendem. Como Pedro surpreendeu-se com a sua negação a Jesus, surpreendeu-se, lágrimas grossas, quentes, desceram do seu rosto, porque ele jamais esperaria uma reação que ele teria tido, uma reação dessa. Então, são esses os tempos que nós vivemos, o tempo da colheita. Estamos colhendo. Se estamos colhendo e não semeamos uvas e sim abrolhos, é natural que estejamos colhendo abrolhos. Mas vamos continuando. Hoje, o trigo e o joio estão sendo colhidos. O crescimento se deu e chega ao seu auge. Na transição, o mal tem de chegar ao auge, visto que o mal é o joio que deve crescer ao máximo. Paralelamente, a bondade. Voltando, para refletirmos mais. Hoje o trigo e o joio estão sendo colhidos. O crescimento se deu e chega ao seu auge. Na transição, o mal tem que chegar ao auge, visto que o mal é o joio que deve crescer ao máximo. Ouvimos? Por isso que estamos vivendo esses tempos tão difíceis. Jesus falou: deixai-o crescer juntos. Agora é a colheita. Cresceu e está aqui, né? E está então já está se dando a separação. Paralelamente, a bondade, o bem, a mensagem do Cristo, vivida nas vidas individuais, também precisam atingir a plenitude. E chega o tempo de ceifar, o tempo de avaliar. A ceifa não pode ocorrer antes, porque a evolução oferece oportunidades iguais. Todos dispomos do mesmo tempo para praticar o bem ou praticar o mal. O mesmo tempo concedido à destinação de um projeto do bem pode ser igualmente endereçado a um projeto do mal. Ademais, pessoas que iniciam um projeto do bem e levam até a sua plenitude, crescem juntas. O oposto, entretanto, não é equivalente, dado que trilhar por caminhos pouco confiáveis leva à colheita indesejada, leva ao mal, à destruição e ao sofrimento. A lógica do mundo de expiação e provas é o crescimento simultâneo de trigo e joio lado a lado. Lembramos que a partir do mundo de regeneração, o bem já começa a sobrepujar o mal. Então, é uma outra
um outro ponto que os espíritas precisam compreender, estudando lá nas obras básicas, quando Kardec nos fala sobre o mundo de regeneração, dentro dos aprendizados que ele colheu dos espíritos, alguns entendem que o mundo de regeneração já é o mundo, o paraíso desejado por todos nós, não é? Aquele mundo bem mais tranquilo, mas na verdade será bem mais tranquilo sim, em função do que vivemos agora, né? Mas o mal ainda existirá, as provas ainda existirão, né? Só que de uma forma diferente, porque será aquele mal das lutas que você ainda traz para conseguir ser melhor. Não aquele mal pelo prazer de fazer o mal, né? Então, voltando aqui, lembramos que a partir do mundo de regeneração, o bem já começa a sobrepujar o mal. Haverá mais bem do que mal, mas ainda haverá um mal. No mundo ditoso, o bem já é a maioria, o mal é o mínimo. E no mundo celeste, o mal não existe, somente a predominância do bem. Então, esse ponto tem que aclarar para todos nós. O único momento da evolução em que o bem e o mal se equiparam, que ficam um ao lado do outro, é no mundo de expiação e provas. Que é esse mundo que nós estamos deixando. Deixai crescer ambos juntos. Portanto, quando João Evangelista nos afirma, no versículo 11 do capítulo 1 de seu Evangelho, veio para suas próprias coisas, o que ele quis dizer? Quais são as próprias coisas do Cristo? As próprias coisas do Cristo dizem respeito ao aprimoramento do planeta. E é essa a tarefa do Cristo. Por isso ele repete insistentemente, em particular no Evangelho de João, eu vim cumprir a vontade de meu Pai. Minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Tenho chamado amigos, porque tudo quanto aprendi de meu Pai, eu revelei a vocês. Ele falou isso para os discípulos. O Evangelho de João constantemente faz menção. Vamos ver aqui, tem uma nota, quando fala isso que acabamos de ler. Minha comida é fazer a vontade de meu Pai, tenho chamado amigos, porque tudo quanto aprendi de meu Pai eu revelei a vocês. Vamos ver aqui uma nota do texto de João, né? A minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete sua obra. Temos isso em João, capítulo 4, versículo 34. Depois, João, versículo 6, 38. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Depois no 6,40, pois esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que contempla o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Depois João 15,15, não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto de meu Pai vos dei a conhecer. Então, o João, como nós falamos, ele escreveu os evangelhos muitos anos depois. Então, a necessidade dele foi diferente dos outros três, né? Ele escreveu o evangelho quando o cristianismo já estava, né,
sendo vivenciado por muitos. Então ele trouxe muitas passagens que não foram ditas pelos outros. Essa parte do Consolador prometido, que foi muito importante, né, ficou reservada a ele, né, porque veio no tempo certo, quando já havia um amadurecimento das ideias que Jesus havia trazido, né? Mas continuando aqui, o Haroldo continua. O Evangelho de João constantemente faz menção à grandiosa missão de Jesus, que é conduzir o planeta do degrau de mundo primitivo, que já foi, né, até o degrau de mundo celeste. E certamente a missão do Cristo terminará somente no dia em que a Terra alcançar o nível de mundo celeste. Temos milhões e milhões de anos pela frente. Então, não adianta ficar ansioso. Estamos ainda no segundo degrau, no mundo de expiações e provas, onde o trigo convive com o joio, onde o bem cresce ao lado do mal, e às vezes o mal parece crescer mais rápido. Faz parte da lógica do mundo de expiação e provas, e é por isso que há expiação. Aquele que semeia joio, que vive joio, precisa reparar, espiar o mal praticado. Aquele que semeia trigo, que tenta viver o bem, precisa ser testado, precisa ser aprimorado. Compete ao aluno realizar provas e trabalhos escolares, a fim de fortalecer o seu processo educativo, desenvolver e amadurecer. A expressão empregada por João Evangelista de que Jesus veio para suas próprias coisas, mas os seus não o acolheram, esclarece que não se trata de lamento, mas de uma lei universal. A reflexão nos leva ao questionamento. Os habitantes da Terra precisariam ser tão teimosos, tão resistentes? Coloca Haroldo. Não é necessário haver tanta resistência. No entanto, a evolução é feita de livre-arbítrio. Não se pode coibir o direito de escolha dos espíritos. Em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o anjo Ismael, governador do Brasil, pede uma reunião pessoal e direta com o Cristo. Ismael emociona-se, chora, porque naquele momento que ocorria a reunião, dava-se início à escravidão dos negros no Brasil. Navios negreiros saíam da costa africana e aportavam na costa brasileira, trazendo escravizados os nossos irmãos e as nossas irmãs africanas, gerando para o Brasil profundo débito coletivo por conta da escravidão, débito esse que estamos resgatando dolorosamente há mais de um século. A pobreza, a criminalidade, as comunidades isoladas são resultados dessa escolha absurda e deplorável que foi a escravidão. E Jesus, após ouvir o relato de Ismael, assim se expressa: Ismael, o meu desejo era que o português, o índio e o negro se unissem em fraternidade, em apoio mútuo, não em hostilidade, um destruindo e matando o outro. Apesar disso, não podemos ferir o livre-arbítrio. Há uma lei de responsabilização e cada consciência responderá por aquilo que plantar. O plantio é livre, porém a colheita é obrigatória. Desta forma, hoje o país está coletivamente angariando esta escolha sinistra, alinhavada nos primeiros momentos da formação desta nação. Desse modo, a máxima e os seus não o acolheram não representa a lamúria, antes se perfaz em probabilidade, possibilidade do livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem caráter ambíguo, pois todos nós podemos escolher bem ou escolher muito mal. Livre-arbítrio é a possibilidade de fazer uma ótima escolha ou a pior escolha do meu caminho evolutivo, de conduzir a minha vida pelo pior caminho possível. Resultado: terei dor e dificuldades.
Esses são os elementos da expiação. De outra forma, vou adquirir experiência. Assim, a fazer o bom uso do meu poder de escolha, eu adquiro experiência, mas de maneira inteligente e prazerosa, sem a necessidade de enfrentar tribulações, dificuldades e dor. O livre-arbítrio tem sentido, reflete imensa carga de responsabilidade. Não é somente beleza. Liberdade não é apenas doce, tem a parte azeda e amarga, as responsabilidades e consequências. É imprescindível ter maturidade para a liberdade. É preciso aprimorar, desenvolver, investir em nosso crescimento espiritual, de modo que essa liberdade nos conduza à liberdade, não à escravidão. Eu posso usar a minha liberdade, por exemplo, para passar longos anos de minha vida cativo em uma casa de detenção, ou subjugado aos vícios, ao mal. Ao considerarmos que existe uma lei divina regendo todos os destinos humanos, a todo ato seguem as suas consequências. É exatamente essa a ideia que João apresenta no versículo 11, já em sua fase de altaneira sabedoria. Esse axioma proferido por João assemelha-se a uma retrospectiva de tudo que tinha visto e vivido. Ele, que havia convivido com Jesus, olha para o mundo várias décadas depois da crucificação e concluiu que o panorama não é dos melhores, posto que a escolha feita pelo mundo era bem complicada. É por isso que ele decide escrever na sequência o Apocalipse. O próprio Cristo revela a ele os desdobramentos dessa escolha equivocada realizada pelo mundo, das probabilidades que se abriam em função deste caminho sinistro que a humanidade abraçou, de forma consciente e inconsciente. Levemos em conta que escolhemos o caminho com nosso desejo, com nossas inclinações, não apenas com o raciocínio. Muitas vezes escolhemos sem saber exatamente o que estamos colhendo. Ao seguirmos certos impulsos, atraímos para a nossa vida situações, pessoas, nem sempre adequadas para aquele momento. Mas isso é uma questão de escolha. Seria muito mais produtivo trabalharmos nossa intimidade, educar nossas necessidades, emoções, sentimentos e más inclinações, garantindo-nos possibilidade de ascensão moral e espiritual. Estudamos que no versículo 11, João aborda essa característica do mundo de expiação e provas, o livre-arbítrio, trigo e joio crescendo juntos. No versículo 12, João vai nos ensinar acerca do trigo. Permita-me, caro leitor, antecipar uma reflexão. O que ocorre quando eu acolho o Evangelho e me abro a ele, resolvendo aprender a lição moral do Cristo e viver de acordo com a moral cristã? Então, aqui é uma pergunta, finalizando o capítulo de Haroldo, nos perguntando: o que ocorreria, se nós escolhêssemos aprender a lição moral do Cristo e viver de acordo com a moral cristã? Fiquem para nós essas reflexões e que fiquemos em paz.